Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Semana passada a gente começou a nossa saga Riddick. Passamos pelo primeiro filme dessa saga, em seguida pelo doloroso spin-off e a animação. E hoje a gente vai continuar pela nossa jornada. Então se você já viu a primeira parte desse vídeo, vem com a gente, se não vai lá assistir a primeira parte e depois volta aqui, já que está começando a segunda parte da saga Riddick. Até o segundo filme, Riddick era apenas um personagem de ação e que poderia fazer vários e vários filmes meio que iguais. Pessoas que querem matá-lo, monstros a enfrentar. A mesma coisa de sempre. Mas sem grandes mudanças nesse script. Só que a Universal, me parece, tinha planos mais audaciosos. Criar um filme em uma pegada mais interestelar, com impérios, naves, povos, até porque no ano anterior grandes sagas aconteciam. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Matrix Reloaded, Piratas do Caribe, A Mansão do Pérola Negra. Então acho que eles pensaram, acho que Riddick dá uma grande saga. Meio Star Wars, por que não? Isso é impossível! E foi assim que surge em 2004, dirigido ainda por David Towie, A Batalha de Riddick. E só para vocês terem uma ideia, o orçamento desse filme foi de 110 milhões de dólares, mas faturou apenas 115 milhões de dólares. Que merda, hein? O que, como a gente vai ver no filme 3, fez a Universal voltar um pouco para, digamos assim, o Riddick raiz. Nesse segundo filme, que pode ser o terceiro, se eu considerar o Into the Pitch Black, mas eu acho que até a Universal quer esquecer ele. Certamente que sim. Então vou dizer, nesse segundo filme, Nesse segundo filme tudo começa com o Riddick fugindo de um grupo de caçadores de recompensas, liderado por Tombs, personagem apresentado na animação da qual já falamos. Nem precisa dizer que o Riddick vence a equipe, mas descobre que sua cabeça está a prêmio, e como uma única pessoa sabia esse paradeiro, Iman, o Homem Santo, do filme 1 e da animação, ele resolve voltar para a nova Meca, Elion, para tirar satisfação e descobrir quem colocou sua cabeça a prêmio. Now, who do I have to kill to get this payday off my head? Chegando na Meca, Riddick descobre que Jack, sua protegida, havia se juntado aos mercenários, teoricamente para seguir os passos de Riddick. E sendo assim, a ideia de se afastar para não ser uma má influência para a menina não deu certo. Falhou miseravelmente. Errou feio, errou rude. Além disso, Jack havia sido preso e mandado para uma das piores cadeias do sistema, crematória. E vou te falar, esse argumento para o filme estava bom para mim. Riddick faria essa jornada para libertar Jack, e é isso. Mas não, o roteiro queria acrescentar algo a mais, algo grandioso. Então descobrimos que quem colocou a cabeça de Riddick a prêmio havia sido uma elemental do vento, a Aerion. Que criativo, né? Nesses nomes. Então, elemental do vento, ar, Aerion, caramba, gênio. Uma salva de palma aqui pro profissional. A ideia da Aerion era poder pedir ajuda ao Riddick para poder vencer os Necromongers, um grupo de guerreiros que pretendiam dominar o universo em nome de seu deus do subverso. Join him. Or join me. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. Além disso, descobrimos um pouco mais sobre Riddick. Ele, na verdade, era o possível último sobrevivente da raça Furian. Esta que havia sido dizimada depois que o Imperador Necromonger, Lord Marshall, escutou uma profecia de que ele seria morto por um Furian. Profecia feita pela Elemental do Vento, que por isso busca a ajuda de Riddick, já que ele é o último Furian. E eu acho muito da hora como as pessoas não aprendem que a melhor forma de fazer uma profecia acontecer é tentar evitar. É verdade! Seu filho vai te matar e casar com a mãe. Aí você expulsa o filho de casa para ele não ter afeto por você, não saber quem é a mãe dele, tipo Édipo. Você vai levar uma flechada. Aí você se joga na frente para evitar que o herói leve a flechada. E o herói te protege usando o corpo para levar a flechada. Você parece burro! Ou seja, ouviu a profecia? Relaxa. E se tiver que acontecer, não tem muito o que fazer, gente. Que coisa, não? Agora a gente já tem dois argumentos para pouco filme. Pois por um lado, Riddick quer salvar Jack, e por outro temos o Império Necromonger que Riddick vai precisar enfrentar. Lembra que eu disse que no filme 1 muitas coisas aconteciam meio que ao acaso para que o filme pudesse acontecer? Chuva de meteoros na nave, cair um planeta justo na única época que ele seria perigoso. Aqui também acontece isso, mas em menor quantidade. Ainda bem. Porque justo quando o Riddick está visitando o Iman, os Necromongers invadem aquele lugar. Olha que coincidência. Acho que não! E Riddick é descoberto junto com o resto da população que é feita prisioneira. Só que é óbvio que o Riddick é o fodão, ele é incrível, rapaz com um cérebro primitivo. Troglodita. Então ele desafia o soldado mais forte dos Necromongers e consegue vencê-lo.
o que mostra que ele é um soldado valioso. E isso é usado no filme para nos dar uma regra importante que vai aparecer depois, que você passa a ser o dono dos bens da pessoa que você mata. In our faith, you keep what you kill. Tipo o último samurai, que você matou o marido da moça e depois foi ver na casa dessa moça que ficou viúva e essa moça se apaixona por você. Essa gente inventa cada coisa. E eu gostava desse filme. Eu também. O fato é que depois vem ser o melhor guerreiro, Riddick é levado para fazer uma regressão mental, que é um tipo de entidade que mostra o passado das pessoas. Acessando seus pensamentos, descobrem que ele conhecia a Elemental e que ele era um furiano, que ele tinha uma energia furiana. Só que por sorte, ou não é muito claro isso, a máquina que faz a regressão quebra quando se depara com essa energia furiana. E aí fica uma questão, porque tudo bem, os furianos vão matar o Lord Marshall, Vou falar em português mesmo. mas por que a máquina quebra, né? Em que sentido a energia do subverso quebra ao ter contato com energia furiana? Não sei. Os furianos têm uma energia que afeta realmente o subverso? Não é explicado no filme. Talvez a entidade só tenha dado piti porque tem raiva dos furianos, aí deu gatilho e quebrou. Apaga, tá me dando gatilho. Inclusive um adendo, os furianos, elementais, necromongers e Rican Ghouls são as 4 raças antigas, as mais antigas desse universo do Riddick. E aí é por isso que eu digo que esse filme tem a intenção de expandir o universo ao máximo, já que é nesse filme que praticamente a gente começa a ouvir muita coisa, é muita informação. A gente começa a ouvir das raças antigas, a gente começa a ouvir dos furianos, e eu não estou dizendo que é ruim, só acho que é muita informação. É mesmo, é? Mas aí é isso, a máquina quebra, o Riddick mete pau em todo mundo e foge. Graças a Tompkins, que captura o Riddick quando ele está fugindo, o Riddick consegue sair do planeta. Só que o Tompkins não sabia que esse era o desejo do Riddick, que teve um predict tão forte que já tinha deixado o localizador da nave ligado, para que Tompkins pudesse encontrá-lo e resgatá-lo se fosse preciso. Caralho, o maluco é brabo. E ainda, o Riddick faz Tompkins decidir levá-lo como prisioneiro para crematória. Eu não sei, eu suponho que a ideia do roteiro era expandir um pouco o universo e fazer uma side quest pro Riddick. Porque agora a gente vai falar de crematórias, cast, necromongers e vamos para a crematória. Ué? E é algo comum nesse filme, sempre que a história precisa andar, ele vai usar como subterfúgio essa ideia do Tompkins buscar o Riddick, depois os necromongers chegar na cadeia. Então, uma história serve para que outra ande. Então, o Tompkins leva o Riddick para a crematória, o Riddick quer fugir de lá da cadeia, e aí aproveita o ataque dos necromongers que querem matar o Riddick para fugir da cadeia. É claro que em crematória nós encontramos Jack, que agora adotou o nome de Kira. Descobrimos que em algum momento de sua jornada ela foi prisioneira e escravo dessa raça, o Rican Ghouls. E que a esse ponto da história ela já tinha se tornado uma assassina e mercenária. Caracas. O Riddick já esperava que os necromongers fossem caçá-lo. E é exatamente isso que acontece. O dono da prisão descobre uma nave necromonger vindo, briga com o Tompkins, que estava esperando ali para receber o valor pela captura de Riddick, e resolve fugir em seguida daquela prisão, abandonar a prisão. Crematória, ou para os íntimos Rio de Janeiro, é uma região onde o calor é tão elevado que você morreria se pisasse no chão de dia, mas de noite é possível. Então Riddick e os demais presos resolvem correr pela superfície para chegar na nave de fuga antes dos carcereiros. E que sorte que isso aconteceu à noite, gente, que sorte! Nunca foi sorte, sempre colhei. Porém, no final das contas, os necromongers chegam antes dos dois e matam todo mundo, menos a Jack, afinal ela é a motivação do Riddick, e se ela morresse não teria, porque o Riddick voltar à nave do necromonger, sendo assim a Jack vira prisioneira dos necromongers e o Riddick fica desmaiado para morrer quando o dia nascesse. Isso me dá um ódio. E eu não me conformo com essas tiradas de roteiro. Você tem um inimigo mega poderoso prestes a morrer. De vez de você matar ele, deixa ele lá agonizando e vai embora. Não aguento. Tipo o que aconteceu mais 2 vezes com a Grimalkin no livro Caça-Feitiços, que eu falei aqui no canal. Mas o fato é que mais uma vez fizeram isso, deixaram o herói prestes a morrer e foram embora. Mas ele foi, o herói, salvo isso, o Riddick foi salvo no último segundo. O quê? Não acredito. Ele foi salvo por um soldado necromonger Purifier. E descobrimos que ele também era um furiano, que se curvou ao Império. Ele salva Riddick e se mata depois. Riddick vivo volta até a nave e enfrenta Lord Marshall. Porém aqui temos um personagem, na verdade 2 que são importantes,
que é o Vácuo, e a sua esposa, que se chama Senhora Vácuo. Que se você não me dissesse que eles são casados, eu nem imaginaria por esse nome. A Senhora Vácuo fica o tempo todo incitando seu marido a roubar o poder. You have such greatness in you. If only you could see it like I do. E ele, como religioso ferrenho, ao ver Lord Marshall, com medo de Riddick, acredita que ele deixou de ser digno de seu poder e do seu trono. E como você ganha o que mata, ele pretende no momento certo dar o golpe final no Lorde. Até me lembra aqueles joguinhos como LoL, que você deixa o inimigo com 1 HP de vida, mas quem dá o último golpe que ganha o prêmio, é isso, o Riddick é isso aí. Tá bom. Quem dá o último golpe que fica com tudo. Então o Riddick enfrenta o Lorde, está prestes a perder, mas Jack o ajuda. E como eu disse no início, o Riddick nos filmes sempre precisa perder algo que ama. E dessa vez foi a Jack que morreu. Ah, não, aí não. Mas quando o Lorde já estava fraco, Vácuo tenta dar o último golpe. E quando o Lorde tenta fugir, Riddick é quem consegue acertar e matá-lo. Então o filme termina com Riddick sendo o novo imperador dos Necromongers. You keep what you kill. Eu sei que eu reclamo do roteiro, mas só para deixar claro, o filme não é ruim e é até divertido. E se você reparar, ele faturou basicamente o dobro do filme 1. Mas como ele custou mais que o dobro, muito mais do que o dobro, podemos dizer que ele foi um fracasso de um ponto de vista individual. Mas se a produtora pensar que o filme foi um investimento no sentido de expandir o universo de Riddick, pode ter sido um sucesso. Será? E aí é ver se o público vai curtir ou não essa mudança, essa expansão. Só que isso não vai acontecer no terceiro filme. É que o terceiro filme da série se chama Riddick 3, dirigido novamente por David Towie e lançado em 2013. A gente vai perceber aqui que a Universal não quis arriscar novamente e preferiu voltar à fórmula do primeiro filme, melhorando aquilo que era problemático, e deu muito certo, já que ela gastou 38 milhões, ou seja, bem menos que o segundo, um pouco mais que o primeiro, e faturou 98 milhões. Então podemos dizer que o filme 2, de fato, foi um bom investimento para a produtora. Graças a Deus, né, pô? E esqueça tudo que você viu sobre os Necromongers. Aqui descobrimos que Riddick foi traído, pois ele nunca fez o juramento que todo Lorde deveria fazer, e sendo assim ele atrai uma horda de assassinos. E então ele no palácio não estava mais seguro. Teoricamente, ele e Vácuo entram em um acordo. Riddick voltaria para a Fúria e Vácuo poderia ter a coroa e continuar a busca dos Necromongers por transcendência. Namastê. Porém, ele manda uma tropa levar o nosso Riddick para o deserto, que não era a Fúria, e matá-lo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Sei lá. Eu queria ter visto essa história toda, né? Desde a ascensão do Riddick até a queda dele no filme anterior. E deixar a parte climatória de fora. Mas pode dizer que esse filme começa com um acerto, comparado com o segundo. Aqui eles não deixam o Riddick para morrer, mas o Riddick cai de uma colina e fica impossível, por assim dizer, verificar se ele morreu. Isso é muito bom, show de bola, gostei. Infelizmente, e eu sou essa pessoa que fica olhando o roteiro quando eu vou analisar, eu não consigo deixar de lembrar que quem mata leva o prêmio. Então, pela lógica, o homem que teria matado o Riddick seria o novo Lorde, não o Vácuo. Esqueci. Mas vamos passar adiante, deixar isso quieto e acreditar que o Vácuo matou esse cara que matou o Riddick, e aí sim ele passou a ser o Lorde por direito. Não. Mas no meio do nada, aqui nesse mundo desconhecido, o Riddick volta às origens, faz aquele discurso inteiramente primitiva, e que ele ficou meio molenga, e que precisava voltar a essas origens. E então temos aqui o Riddick sobrevivendo nesse novo planeta. E somos apresentados a uma nova criatura que vive nas águas das areias úmidas daquele deserto. E aí lembra que no primeiro teve aqueles monstrinhos que atacou o cara, mas não atacou a mulher? Aqui também tem isso, porque o Riddick vai beber água, o monstro não liga. Mesmo que depois tenha ficado claro que o monstro ataca quem pisar na água. Mas não vou reclamar, prometo, não vou. É mesmo? Porém, o monstro ataca os cães ferozes que iam matar o Riddick. Rapaz sortudo. Então, sabendo daquela criatura, Riddick começa a criar um plano para vencê-la. Inclusive porque ela tampava o único caminho para uma região melhor daquele deserto. Que merda. Durante bastante tempo, o Riddick vai aplicando pequenas doses do veneno daquele animal, adota um cão feroz, que vira seu pet de estimação. Que coisa mais linda. E depois de um tempo eles conseguem vencer a criatura e chegar em uma base para mercenários que pousaram naquele planeta.
E tudo ia bem. Riddick vivia com o seu pet de estimação, mas uma grande chuva se aproximava e, como sabemos, aqueles monstros andam pela areia úmida, ou seja, quando começar a chover, aquele deserto viraria um lugar impossível de sobreviver. Fudeu de vez! Então, ele aciona as câmeras da base de mercenários para que alguns mercenários o vissem e viessem caçá-lo. E dois grupos aparecem. Um deles é o grupo do Santana, que é um personagem feito para ser odiado. Detesto você. Meio burro, sem escrúpulos. E o outro é o Jones, que na verdade o Reed chama de Papa Jones, Papai Jones, porque ele é o pai do Jones, aquele carinha do primeiro filme. O pai do Jones busca o Riddick para saber o que aconteceu de fato com seu filho e se vingar, se for o caso. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Muitas cenas de ação, Riddick lutando contra esses grupos, e aí no final ele é preso, seu cachorro, para manter a tradição de perder tudo que ama, é morto por Santana. Ah, não, aí ele extrapolou. Ele mete a bala nele. Mata esse danado! Como eu disse, esse personagem foi feito para ser odiado. E, uma vez preso, Riddick exala toda a sua testosterona e diz que as equipes vão pedir sua ajuda e que inclusive a Dahl, que é a mulher da tripulação, vai pedir para Riddick transar com ela. E, mais uma vez, temos então mãe de Riddick, mãe de Ná com Riddick. A chuva começa, os monstros saem, as pessoas começam a morrer, mas eles não podem só entrar na nave e ir embora, porque o Riddick já tinha roubado a bateria das naves. Então, no meio da chuva e monstros, eles vão buscar a bateria. Como eu disse, basicamente é um filme novo com a cara de velho, só que melhorado. E nessa jornada, o Papai Jones ouve a história de Riddick e passa a acreditar nele, a tal ponto que quando o Riddick estava prestes a ser devorado pelos monstros, ele chega com a sua nave e resgata o Riddick. E assim Riddick acaba partindo na nave do Santana, que morreu nessa história toda, e o Papai Jones vai embora com os sobreviventes. E é claro, a Dahl pede para o Riddick subir nela, e oh meu Deus, Riddick é de fato um homem primitivo e poderoso. Tô sabendo, vai. Esse filme tem uma nota 6.4 no IMDb, o que é a média das notas do filme do Riddick, só que mais baixa que o primeiro. Possivelmente por ser uma história repetida, de certa forma, e por conta de não termos muitos personagens cativantes. No primeiro a gente tinha o piloto da nave, a Jack, o imã, e até os Jones, que gerava na gente uma curiosidade sobre eles. Aqui não, basicamente é o Riddick que importa. Que pena. Ainda sobre essa saga tem uma animação chamada Riddick Blindside, Riddick Ponto Cego. Essa animação tem mais ou menos 5 minutos, que conta essa história do Riddick que a gente já viu no filme 3. Que como o Riddick nunca tinha feito o juramento, serviu ao subverso, enquanto ele reinava, muitos assassinos queriam matá-lo. Na época, o intuito dessa animação era divulgar o filme 3. Mas óbvio que na animação parece que o filme 3 ia mostrar como o Riddick venceu essa ameaça dentro do seu reino. E não que ele seria jogado em um deserto. O trailer é tipo o do Thor, Amor e Trovão. A gente pensa que vai ter os Guardiões da Galáxia e na real isso dura 5 minutos. Além disso, a gente tem 2 jogos, Riddick Escape from Butcher Bay e o Riddick Dark Arena, sendo que o segundo é a continuação do primeiro. Esses 2 jogos vão contar a vida de Riddick antes dos acontecimentos do primeiro filme, e nesse jogo a gente descobre um pouco mais de como Riddick conseguiu seus olhos. Segundo o jogo, quando ele fugia do esgoto em Butcher Bay, a prisão onde ele estava, ele encontrou um pastor de prisão, um fanático religioso que era médico veterinário e vivia naquele esgoto. Ele era um meio louco, uma fé estranha, e que pede a Riddick para recuperar um rádio, e que em troca disso ele conserta o braço de Riddick e também dá a eles os olhos que brilham. Agora, qual é a história real? Eu vou ficar com a história do jogo mesmo. Mesmo que não seja tão bem contada, por ser um jogo, tem várias questões ali, mas se eu parar a pensar que a primeira história diz que o médico na cadeia deu os olhos para o Riddick em troca de um maço de cigarro, é meio estranho, porque seria estranho um médico prisioneiro ter todo um equipamento cirúrgico para transplantar olhos. Acreditar em um bunker no esgoto, para mim, tem até mais sentido. Além disso, esse relato muda um pouco em todo o filme. A gente descobre sobre os olhos do Riddick quando ele fala deles para Jack, o que poderia ser uma mentira. E também tem o relato do médico para um psiquiatra da prisão. E lá ele nem fala de maço de cigarro, ele fala de refrigerante. Já o jogo é um relato espontâneo do Riddick, que está contando essa história quando ele estava naquele mundo gelado no início do filme 2. Então me parece mais possível que essa história seja mais próxima da real. Tudo bem. É isso, agora é esperar o filme 4. Segundo o próprio Vin Diesel, o filme 4 vai finalmente tocar o subverso.
já que Vácuo se dirigia para ele com o Império para tentar alcançar essa transcendência. E o meu chute seria que os Necromongers vão querer matar o Riddick, já que a princípio ele tem o trono por direito, e a única forma de o trono ser do Vácuo, de forma legítima, seria ele matando o Riddick. E enquanto a gente não tem esse novo filme, o jeito é a gente ir assistir esse novo filme do Vin Diesel, que tá essa semana que eu tô gravando no top 1 da Netflix, que é o Bloodshot. E se você chegou até aqui, conta pra gente que filmes você gostaria de ver aqui no canal. Deixa o seu like e segue a gente, que ajuda muito. Eu acabei de gravar a saga Riddick e esqueci de fazer o ranking dos melhores e piores. E eu vou te falar, apesar de não parecer, eu gosto da saga Riddick, tá? Eu reclamo do roteiro e tal, mas eu me divirto com os filmes. E é isso que eu gosto. É isso que me importa quando eu vejo um filme. É que quando eu vou analisar, eu vou pensar em roteiro e outras coisas. Mas o mais legal pra mim, o primeiro pra mim, é o mais legal, porque mesmo que ele tenha problemas, ele tem personagens mais cativantes, tem a questão da novidade, então eu acho bem legal. Depois disso vem a animação, que eu acho que a animação mostra claramente como o Riddick é, o Riddick em ação. Depois disso vai ter o filme 3, que é parecido com o filme primeiro, só que melhorado, e eu acho isso muito legal. Eu acho muito interessante como eles aprenderam com os erros e fez um filme melhor, apesar de não ter tido personagens tão cativantes como o primeiro. Aí vem o filme 2, que é um filme importante para expandir o universo Riddick, só que, como eu te disse, eu acho que tem muitos elementos ali, e lá no fundo do poço, no final, muito no final, né, eu ainda vou colocar o trailer, Blindsided, antes dele, e lá no final, muito no final, o Pitch Into the Black. Eu ainda vou botar os jogos antes desse filme aí, que você pode esquecer que existe. Então é isso por hoje, essa sim é a nossa saga Riddick. Deixa o like, curte, compartilha. Merci bien, à la prochaine.